cidadãos atuantes na construção da nova política brasileira, baiana e ilhense. Está no ar mais um Cidadania em Debate, hoje abordando um dos temas, meus queridos internautas, que eu considero mais complexos para uma gestão pública, que é a cidade inclusiva. Como tornar a nossa querida Ilhéus uma cidade receptiva a todos os indivíduos, respeitando diferenças e necessidades, Como construir, ou melhor, reconstruir para crianças, idosos, deficientes e jovens a nossa cidade. Para falar sobre esse assunto, para ensinar um pouquinho a nossa sociedade política como é que se trabalha de verdade, professor Reinaldo Soares já se coloca, já se posiciona aqui na nossa bancada do Cidadania em Debate. Muito boa tarde, professor Reinaldo, e já começa aí falando pra gente qual o conceito ideal, de uma cidade verdadeiramente inclusiva. Boa tarde, Caliana. Boa tarde a todos os internautas, os nossos ouvintes do Cidadania em Debate. Esse programa que já está se tornando, digamos assim, uma tradição todas as sextas-feiras para que os ouvintes possam estar pensando e discutindo sobre a nossa cidade. O que é, na minha visão, uma cidade inclusiva? Quando nós inserimos esse eixo em Ilhéus Cidade Inclusiva, é pensando na possibilidade de construir um Ilhéus para todos. Um Ilhéus em que dos idosos aos cadeirantes, aos surdos, ao homem do campo, aos moradores dos altos e morros, enfim, todas as pessoas que de uma certa forma os governos nesses últimos 20 anos não têm olhado de maneira especial. Tornar Ilhéus uma cidade inclusiva para todos é criar políticas públicas que favoreçam a essa população excluída socialmente e economicamente ter suas possibilidades de inserção. E é muito pertinente a gente entender de que uma cidade que não seja capaz de permitir que seus idosos e cadeirantes possam se deslocar com facilidade e segurança sobre suas calçadas não é uma cidade inclusiva. Uma cidade em que os moradores dos altos e morros tenham dificuldades para chegar em suas casas, porque as escadarias não são uma forma mais adequada de acesso, principalmente para idosos, principalmente para pessoas que tenham uma certa necessidade especial para ter esse acesso. Então, esses elementos fazem com que a gente não consiga entender que uma cidade com a história, com a cultura de Ilhéus, com o tempo de Ilhéus, nesses últimos anos não se projetou para atender a todos os seus moradores. Ilhéus está para completar 500 anos e é uma marca que poucas cidades do Brasil possuem. Mas, infelizmente, não nos preparamos nesse tempo todo para tornar a nossa cidade inclusiva para todos. Então, Ilhéus Cidade Inclusiva é uma ideia e uma proposta no sentido de tornar a nossa cidade acessível para todos e para todas, com possibilidades de que as pessoas possam de fato viver na cidade e sentir-se parte dela, usufruindo daquilo que a cidade pode ofertar. Isso, para mim, é uma cidade ser inclusiva e é o que a gente defende e é o que a gente deseja para a nossa Ilhéus. Desigualdade social, meus queridos internautas, é o fator crucial para a exclusão do indivíduo. Em Ilhéus, 28% da nossa população vive em extrema pobreza. Na sua página, professor Reinaldo, o professorreinaldo.com, vale a pena todos vocês acessarem, existem propostas e ideias que abrangem alguns desses grupos hoje excluídos, como, por exemplo, o homem do campo. Fala um pouco para a gente aqui, fala um pouco para os cidadãos de Ilhéus sobre a ideia do projeto Asfalto no Campo e como ele resolveria
esta questão de inclusão social para esta população? Muito bem, Caliana. Os nossos moradores da zona rural vivem assim em completo abandono. Em todo esse período, em todo esse tempo, não se olhou de maneira adequada para o homem do campo. E é no campo que se produz aquilo que a gente consome na cidade. E pelas minhas andanças aí nos nossos distritos, e aí eu gostaria inclusive de saudar os moradores de Sambaituba, os moradores do Japu, os moradores da região da Sapucaeira, do Santo Antônio, do Retiro, do Ponta do Ramo, os nossos distritos lá distantes de Inema e Pimenteira, Alagoa Encantada, enfim, regiões que existe uma parcela significativa de nossos cidadãos que ali residem, mas que não há um devido cuidado dos gestores com essa população. E o que nós percebemos pelas conversas que nós temos tido com essas pessoas, isso é uma conversa que tem ocorrido já há algum tempo, e a gente tem cada vez mais se aproximado dessas pessoas, é perceber que quem mora no campo deseja permanecer no campo, mas com os serviços que a cidade oferece. É basicamente isso. Isso não é muito difícil. Então, esses serviços começam na questão do acesso. Melhorando o acesso, que são as estradas, esses moradores da zona rural estarão muito mais assistidos, estarão muito mais felizes, porque com uma estrada extremamente trafegável, decente, essas pessoas poderão se deslocar para o município, para a cidade, em qualquer momento, trazendo a sua produção, vindo para o espaço de médicos especializados, podem trabalhar, podem efetivamente estudar em turno noturno, coisa que hoje não acontece. Então, pensando nisso, é que nós idealizamos um projeto chamado Asfalto no Campo. A gente pode estar levando isso para os moradores de uma maneira concreta. O mais difícil Ilhéus tem, que é uma usina asfáltica. Ilhéus tem uma usina asfáltica e paga um valor absurdo para uma empresa, que é a empresa CTA, um contrato de mais de R$500 mil para que essa empresa possa estar usando a usina que é do município. E aí, com esse recurso e tendo funcionários do próprio município, nós podemos levar o asfalto para as vias principais da zona rural de Ilhéus. E com isso, resgatar a dignidade dessas pessoas. O que é que a gente tem visto? O município tem apenas duas patrols, uma que funciona e outra quebrada. Quando é feito um reparo nas estradas, não é feito de maneira correta, ou seja, não se trabalha a drenagem para que em tempo de chuva a água possa escoar normalmente e ali preservar a pavimentação que foi feita, simplesmente passa a patrol. A primeira chuva que vem consegue levar a lama toda, o barro, e a estrada passa a ser um atoleiro permanente. Então, a gente precisa repensar nisso e dar dignidade a essas pessoas. E a dignidade, ela começa com um acesso decente. Daí que a nossa proposta é de instituir esse programa de asfalto no campo, na possibilidade de, usando a usina asfáltica que é do município, com os recursos que são pagos hoje à empresa CTA, e mais recursos que serão captados no Ministério, nós poderemos avançar no asfalto, nas principais estradas da zona rural de Ilhéus, e assim amenizar as condições das pessoas que moram no campo. Essa é a nossa proposta, são as nossas ideias que são extremamente viáveis, porque o município tem condição de fazer isso. Se não fizeram ainda, é porque não tem sensibilidade com o homem do campo, o homem que planta o alimento para que nós venhamos a consumir na cidade. Pois é, professor. Falar do homem do campo é falar
dos distritos da nossa cidade. Uma das maiores necessidades deste grupo de cidadãos que vivem tão afastados do perímetro urbano é o acesso a questões básicas como água encanada. No seu site há um tópico que fala sobre esse assunto, que é a ideia do água na torneira, que atende à região norte de Ilhéus, o que particularmente para mim é um fator muito importante para ser debatido, para ser discutido, porque nós sabemos da debilidade dessa comunidade, dessa região, principalmente nesse quesito. Então eu queria que o senhor explanasse um pouco mais sobre essa ideia do água na torneira, que atende aí à região norte da nossa cidade de Ilhéus. Pois bem, Kaliana, o projeto Água na Torneira, ele surgiu a partir de uma indagação e ao mesmo tempo revolta da minha parte em perceber que a zona norte de Ilhéus não possui água encanada. Aí nós temos a Ponta da Tulha, a Juerana, a Lagoa Encantada, a Ponta do Ramo, o Joia do Atlântico. Então toda essa região, as pessoas vivem de água de poço, não têm acesso à água potável, a água é fornecida pela Embasa. E por quê? A única explicação que eu tenho é que não houve interesse dos governos que passaram e do atual em resolver isso. E sabe por quê? Ora, se Serra Grande, que é um distrito de Uruçuca, que está mais distante desses povoados, possui água encanada há muito tempo, e por que Ilhéus não conseguiu levar água encanada para essa população, essa região tão importante, onde há um número significativo de habitantes e turisticamente, durante o verão, nós recebemos várias pessoas de vários lugares da região e fora e que não têm acesso à água potável, à água encanada. E percebendo, inclusive, que o ano passado o prefeito atual renovou a concessão da Embasa para atuar por mais um grande período no município e não se preocupou nessa renovação da concessão de criar algumas condicionalidades. Eu, se fosse prefeito, teria exigido da Embasa, primeiro, que ela levasse a água encanada a toda essa região, beneficiando essa população que está aí e que não tem a água encanada, a água potável. Segundo seria que a Embasa resolvesse o problema do esgoto que cai ali no Malhado, na valeta do Malhado, e que atinge toda a parte ali da central de abastecimento e que passa ali pela região da Coci e que desemboca na praia do Malhado, tornando aquela praia imprópria para banho, justamente por conta do esgoto que desce ali. Então, fazer o tapamento daquelas valetas sem resolver o problema do esgoto que percorre ali é jogar sujeira para debaixo do tapete. Então, a proposta, a ideia de água na torneira, ela surgiu justamente dessa indignação de não concordar, de não aceitar que a zona norte de Ilhéus não tenha água encanada da Embasa. E isso é necessário, isso é urgente e isso é possível de se realizar. Basta ter interesse de brigar e de reivindicar pelas necessidades e os desejos que a população tem. Então, esse é um projeto que eu me admiro muito de ter essa sensibilidade, de ter criado, e espero que a gente possa efetivamente as pessoas entenderem e acreditar que é um projeto viável e que pode melhorar a vida das pessoas que residem nessa importante área de Ilhéus, que é a Zona Norte. Pois é, professor. De todas as debilidades de inclusão que nós diagnosticamos até agora, todos os grupos que nós conseguimos catalogar aqui na nossa entrevista, a dos deficientes físicos e visuais sejam a de maior complexidade, não é? Porque envolve aí toda a estrutura de uma cidade. Calçadas esburacadas, ruas sem sinalização, muitos altos, muitos morros, subidas, descidas. Ilhéus é uma cidade com muitos morros, o que torna a vida do deficiente um tormento em Ilhéus. Quais as propostas que o senhor tem estudado para resolver este problema
aqui em nossa cidade para atender a essa parcela de deficientes que de fato merece, precisa de toda a nossa atenção, de toda a atenção tanto dos cidadãos, mas prioritariamente dos gestores que estão aí e precisam trabalhar para eles e por eles. Em Ilhéus tem aumentado consideravelmente o número de idosos, da mesma forma o número de cadeirantes, de deficientes visuais, e o que a gente percebe é que a cidade, mesmo se aproximando de 500 anos, ela não tem se preparado para atender a essa população tão importante, a população de idosos, de cadeirantes e deficientes visuais, no sentido de que as nossas calçadas são extremamente inacessíveis para pessoas que conseguem se locomover de maneira, digamos assim, sem uma certa limitação. Imagine para um cadeirante. Daí que nós temos um projeto chamado Calçadas Acessíveis. Nesse projeto, a prefeitura ela vai fazer um projeto baseado na ABNT, as normas que definem quais os critérios de uma calçada ser acessível. Esse projeto é passado para a comunidade e cada morador vai adaptar sua calçada de acordo às normas, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica, no caso a empresa. E o custo que ela teve em adaptar a calçada para torná-la acessível será deduzido, no caso de pessoa física, no seu IPTU, e no caso da empresa, no IPTU e também no ISS. Então, seria o seguinte: a população, ela própria adequando a cidade para o outro. E numa parceria, o município deduz o imposto que esse cidadão e essa empresa faria ao município, seria deduzido o valor investido nessa calçada. Então, com isso, nós tornaríamos Ilhéus realmente uma cidade inclusiva, porque o idoso, o cadeirante, o deficiente visual teria as sinalizações necessárias para que ele pudesse trafegar, para que ele pudesse andar de maneira muito mais tranquila na cidade, a começar pelos espaços públicos. Se os espaços públicos de prefeitura, de Câmara de Vereadores, de escolas não são acessíveis, imagine as ruas de Ilhéus. Então a gente precisa tornar esses espaços públicos, inclusive com atendimento com intérprete de Libras. Ilhéus tem cada vez mais um número significativo de surdos. E esses surdos, eles, quando procuram um espaço público, seja ele um posto de saúde, seja um CRAS, seja um CREAS, seja uma unidade de saúde básica, a própria prefeitura, lá não existe, no âmbito desses setores, um intérprete de Libras para conseguir conversar com esse cidadão que é surdo. Então, a língua de sinais é uma realidade e ela precisa ser implementada na nossa cidade, a começar nos espaços públicos e aí chegando nos outros espaços. Então, é uma ideia, é um projeto que a gente precisa pensar de maneira séria. Então, em Ilhéus tem cada vez mais um número significativo de idosos, cadeirantes, deficientes visuais, surdos, que precisam ter um olhar diferenciado. Precisa o poder público olhar de maneira humana para tornar a nossa cidade mais acessível para essas pessoas, tornando assim Ilhéus uma cidade inclusiva para todos e para todas. Outro grupo de cidadãos que precisam da atuação e atenção do poder público é o de moradores de rua. Infelizmente, pouco presentes nos planos, nas gestões que passaram aqui na nossa cidade. Como atender, professor, esse pessoal nessa batalha hercúlea pela inclusão social, hein? Bom, nesse período de pandemia, nós podemos presenciar várias situações que efetivamente estavam aí
sem ter um espaço na grande mídia. A pandemia veio revelar de como o nosso sistema público de saúde ele é fragilizado, ele não consegue atender efetivamente a demanda da população. Essa população carente que sempre precisou, mas que não era atendida, ela não era ouvida na grande mídia. Com a pandemia do coronavírus, que atingiu inicialmente a classe média, a grande mídia passou a dar espaço à impossibilidade do sistema público de saúde conseguir atender a uma demanda maior. Da mesma forma que a pandemia revelou a problemática do sistema de saúde, ela também revelou a existência dos moradores de rua que estão aí no dia a dia, mas que lamentavelmente são vistos como naturais daquele processo. Tornou-se uma paisagem das nossas cidades. Aquilo que não deveria ser encarado como natural, tornou-se natural. E em Ilhéus especificamente, não vemos nenhuma política pública nesses últimos anos que viesse atender esses cidadãos que estão ali à margem da sociedade. Então, os moradores de rua é uma triste realidade da nossa cidade. Daí que a gente pensa e idealiza um projeto da chamada Casas de Passagem. É um espaço público que deverá acolher os moradores de rua, dando a esses dignidade, a partir dali um acolhimento para fazer uma identificação de quem é aquele morador, qual o seu vínculo na cidade a nível de família, fazer os devidos encaminhamentos legais a nível de documentação e incluí-lo socialmente. Achar que o morador de rua é uma paisagem natural da cidade, isso é desumano. Isso a gente não pode admitir e concordar. Então, há recursos para isso. A Secretaria de Assistência Social, ela tem recursos federais que podem efetivamente ser aplicados nisso. Basta ter interesse, sensibilidade e vontade de fazer e de enfrentar esse problema que, do ponto de vista humano, é lamentável. Eu, enquanto ser humano, enquanto cristão, não podemos aceitar e concordar que um próximo fique à margem da sociedade, dormindo nas calçadas, sem ter uma dignidade de um espaço para poder tomar banho, se alimentar e saber, inclusive, a sua própria história, quem é ele. Então, o nosso projeto, a nossa ideia de Casa de Passagem é muito mais do que um espaço. É a inclusão de um indivíduo que precisa ser visto como um sujeito e tratado como cidadão. Essa é a nossa visão, é a nossa proposta, que vem a partir de uma revolta, de uma indignação, mas que não basta se indignar. É preciso apresentar ideias e propostas para resolver essa triste realidade que está cada vez mais presente nas nossas ruas e nos nossos bairros. Como falar em inclusão sem falar de mobilidade, né? Impossível. No seu site, professor, o senhor também aborda um dos temas que provavelmente é um dos mais importantes para a nossa cidade, principalmente para a população mais carente, que é a questão do transporte, né? Transporte coletivo, transporte cidadão. Como seria melhorar a qualidade do transporte público em Ilhéus para que possa se incluir esse aspecto de cidadania que acredito que vai um pouco além do direito de ir e vir do indivíduo? Em que consiste o projeto Transporte Cidadão? Ele envolve várias ações que têm como objetivo beneficiar diretamente a população que depende do transporte coletivo e fazer com que um outro público que não use o transporte coletivo passe a usar e assim melhore a mobilidade urbana de nossa cidade. O transporte cidadão ele envolve primeiro ponto, seria uma nova licitação. Todo esse projeto de transporte cidadão, ele só pode se concretizar se nós realizarmos uma nova licitação pública para novas empresas de transporte coletivo.
As empresas atuais, Via Metro e São Miguel, já não mais atendem à necessidade da população de Ilhéus. Estão aqui por um contrato que já não tem mais validade, diante das suas prorrogações contínuas, a frota extremamente defasada, um serviço de baixa qualidade e com preço alto. Então, primeiro ponto seria a licitação para um novo processo de licitação pública para o transporte coletivo de Ilhéus. E nessa licitação já entraríamos alguns requisitos. Primeiro, a construção de um terminal de transbordo, onde hoje é o terminal urbano, passaria a ser o terminal de transbordo. Paralelo ao terminal de transbordo central, nós teríamos estações devidamente colocadas em regiões estratégicas da cidade, onde o morador ele pode descer em uma estação e pegar um ônibus para outro local da cidade sem necessitar pagar outra passagem. Então, o terminal de transbordo estaria centralizado onde hoje é o terminal urbano. Teríamos uma estação na Zona Norte, uma estação na Zona Oeste, e aí as baldeações ocorreriam dentro das estações. Com isso, reduziria o custo do passageiro, ele não precisaria estar pagando várias passagens para ir em regiões diferentes da cidade. As empresas de ônibus não precisariam mais ter um ônibus, como tem hoje uma linha Iguape Nossa Senhora da Vitória. Um ônibus faz esse percurso todo. Isso não iria ocorrer. O ônibus da Zona Norte, ele sairia do distrito da Zona Norte e pararia em um terminal que ficaria na Barra. Da Barra, o passageiro já pegaria outro ônibus que iria para outros pontos da cidade, dos quais os ônibus sairiam dali. E o ponto final, efetivamente, era o terminal urbano atual. Quem habita na Zona Sul não teria um ônibus que sairia do Nossa Senhora da Vitória ou Nelson Costa diretamente para a Barra ou para o Vilela. Ele desceria no terminal e lá ele pegaria um outro ônibus sem sair da estação com o mesmo valor. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, no próprio contrato da licitação que ocorreria, já iríamos instituir a meia passagem aos domingos e feriados. A população de Ilhéus precisa conhecer sua cidade. O que a gente percebe? Chega os domingos e os feriados, as pessoas não conseguem se deslocar para visitar seus parentes porque a passagem é muito cara. Então, aos domingos e feriados, nós teríamos redução de 50% no valor da passagem, como ocorre já em outras cidades do Brasil. Isso é extremamente viável, isso é extremamente possível de ser realizado. Um outro ponto que nós iríamos implementar para a questão do transporte cidadão digamos assim, tentar e estimular o uso de ciclovias, não da forma como foi feito agora, por exemplo, ali no Malhado, onde a bicicleta ela concorre com o carro, o ponto de ônibus próximo onde o ciclista passa. Isso a nível de planejamento de trânsito, extremamente um equívoco. Mas nós iríamos estimular e ampliar as ciclovias em Ilhéus. Ilhéus é uma cidade, como o próprio nome diz, formado por ilhas. Então nós temos grandes enseadas. Por exemplo, uma das nossas propostas seria da Baía do Pontal para o centro, uma balsa, uma concessão de balsa, para que as pessoas pudessem passar via pedestre. Então quem mora no Pontal, deseja ir para o centro, pegaria aquela balsa e iria tranquilamente, sem uso de carro ou sem a bicicleta. Já é mais uma possibilidade, porque com a construção da nova ponte, nós não nos planejamos a nível de estacionamento. E aí é que a gente precisa estar mudando o perfil de mobilidade urbana, estimular os transportes de coletivos, em que as pessoas possam sair de sua casa e efetivamente pegar um transporte de massa coletivo de qualidade e que deve passar no horário correto.
Daí que nós teríamos um aplicativo também e o poder público, a prefeitura, que deve fiscalizar isso, que em cada terminal define os horários de passagem dos ônibus, para que a população possa saber que naquele horário o ônibus vai passar e aí ela iria e não ficaria como fica agora, meia hora, chegando até 40 minutos esperando a passagem de ônibus. Então, o transporte cidadão, ele vem atender a essa camada da população que usa o transporte coletivo e essa outra, que tem que se deslocar do seu carro para ir para o seu trabalho, porque o transporte público coletivo, ele não é de qualidade e ele não passa no horário certo. Então, são essas medidas e ideias que a gente percebe que poderia e efetivamente deve e vai melhorar a mobilidade urbana de Ilhéus e a acessibilidade das pessoas. É isso que a gente percebe, porque ocorre em outros municípios e em Ilhéus pode também efetivamente ocorrer. Basta ter interesse, ideias e aplicar essas ideias a serviço da população. Muito bom, professor, muito enriquecedor estar aqui contigo, mais uma vez trabalhando, falando sobre os principais assuntos, as principais demandas da nossa cidade de uma maneira tão ampla, tão robusta, tão abrangente como a que o senhor consegue explanar em todas as suas propostas e principalmente em todos os seus conceitos. Queria que você finalizasse aqui a nossa edição, a nossa entrevista, falando, resumão da cidade inclusiva ideal que todos nós queremos e precisamos aqui em Ilhéus. Concluindo mais uma vez essa entrevista, Caliana, eu gostaria de agradecer a você pelo encaminhamento feito, a forma das perguntas inteligentes que são feitas e que nos permite, assim, apresentar nossas ideias e nossas propostas por uma Ilhéus melhor. Esse eixo de Ilhéus Cidade Inclusiva, ele surge na perspectiva de construirmos uma Ilhéus de todos e para todos. Ilhéus tem nos últimos anos, uma cidade que está completando 500 anos, ela tem sido uma cidade apenas de poucos e para poucos. Nós precisamos fazer com que as riquezas de Ilhéus cheguem à grande maioria de sua população, a população mais necessitada e que mais precisa. E que muitas vezes depende apenas de uma vontade do prefeito, uma vontade do governante da cidade. Tem ações que nem precisa de recurso do governo, basta apenas ter o interesse e a vontade de realizar. Então, é nesse sentido que eu concluo mais uma vez essa entrevista, essa edição do Cidadania em Debate, tentando assim levar uma mensagem de esperança ao nosso povo de Ilhéus. Ilhéus, ela precisa retornar a ser a Princesinha do Sul, uma cidade que foi projetada a nível de Brasil. Ilhéus não pode ser conhecida como a cidade da exclusão, como a cidade das não possibilidades. Ilhéus precisa ser conhecida como uma cidade inclusiva, onde todos têm espaço, onde todos têm direito e onde todos têm oportunidade. É essa Ilhéus que desejamos e é essa Ilhéus que lutaremos para que se torne realidade. Entre a cidade que temos e a cidade que queremos, há um caminho que depende de cada um de nós. E, se depender da minha parte, irei lutar para que esse caminho a gente consiga chegar. Ter um Ilhéus ideal de todos e para todos. Muito obrigado a você, mais uma vez, por ter cedido seu espaço de tempo para nos ouvir e nos conhecer melhor. Até a próxima e que Deus continue nos protegendo e nos abençoando. É isso aí, professor! Esse foi mais um Cidadania em Debate, esse programa que tem o objetivo de levar conhecimento de qualidade sobre o segmento político para você. Aguardem! Semana que vem, professor Reinaldo tem novidades aí para trazer para você.